Bom, meu primeiro livro, Jazzband na Sala da Gente, foi lançado em 2010 e eu tive um insight sobre essa obra aqui na França. Eu morava em Arromanches-les-Bains, na costa da Normandie, e um dia eu estava passeando por uma daquelas falésias e vi aqueles bunkers todos, né, e falei assim, puxa, eu não sei a história do meu avô judeu, né, que foi embora antes da Segunda Guerra, foi para o Brasil e lá criou a família, né. Então esse livro ele começou como uma pesquisa biográfica, uma pesquisa jornalística, mas aí eu esbarrei no fato de que a família do meu pai toda morreu, inclusive meu pai. Então eu tinha muito pouco dado sobre a história desse meu avô. Eu fiz muitas pesquisas, entrevistei algumas pessoas lá de Pinhal, a cidade para onde ele foi, e daí eu esbarrei nos trechos da história desconhecido, assim, não sabia como resolver isso. Então eu inventei muita coisa da biografia dele, né? Ele foi um músico, ele era flautista, ele trabalhou no cemitério da cidade, ele foi, não foi coveiro, ele me sumiu a palavra, ele participava lá dos eventos fúnebres da cidade, né? E então tinha um molho assim a história, e a partir disso eu criei um passado para o meu avô, para minha avó, para os filhos. A história é mais ou menos essa. O segundo livro, Um Lugar para se Perder. Esse livro ele também começou como uma pesquisa memorialística, jornalística. Quando eu era criança eu fui muito com os meus avós, com a minha avó e com as minhas tias, no asilo da cidade, né? E um asilo onde moravam algumas pessoas excluídas da sociedade, muita gente muito pedinte, a gente chamava essas pessoas de pedinte, né? Eles apareciam na cidade, não tinham onde ficar, iam para o asilo e acabavam morando lá, né? E essas pessoas sempre assim, permaneceram muito presentes para mim. E daí em 2010 eu fui numa missa nesse asilo, no dia do Natal, e eu encontrei alguns moradores que eu conhecia da época, e daí eu tentei falar com eles, assim, a ideia era fazer um livro-reportagem e entrevistá-los, mas eles hoje em dia são não verbais, assim, eles não falam muito, né? Eles estão num outro mundo, e então eu parti dessa minha experiência infantil e criei esse mundo. Criei um personagem, um andarilho, ex-asilado, que se encontra com um funcionário público na praça central da cidade. É um livro que tem é um pouco teatral, assim, ele tem uma coisa meio teatral. Depois uma pessoa falou que tem muito de Esperando Godot, e tem mesmo, assim. Eu quando escrevi esse livro não pensei nisso, mas realmente tem tudo a ver. Eles olham para as árvores, eles olham para a igreja e passam uma noite. O romance é a história de uma conversa entre dois homens durante uma noite.